acerca do livro de Josué e tem por título A Batalha contra Ai. Eu gostaria também de já agradecer a superintendência da Escola Dominical, a nossa igreja, pela oportunidade e aproveitar e mandar um abraço para todos os jovens aí da igreja sede. A gente está morrendo de saudade das nossas aulas, mas eu sei que para tudo tem um propósito. Com certeza, vamos ficar cada vez mais fortes, mais unidos, né? Ainda que às vezes a figueira deu uma balançada, mas os crentes que estão de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ao qual diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. A síntese da nossa aula, do nosso tema de hoje, é o pecado de um único homem. Nossa leitura bíblica se encontra no livro de Josué, no capítulo 7, versículos 1 ao 11. Nós estaremos lendo o texto. Eu peço que todos vocês acompanhem aí nas suas Bíblias. Diz assim: E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Então subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram alguns 36 e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentarmos com ficar da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois, Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus de todos os moradores da terra nos cercaram e nos cercarão e desarraigarão em nosso nome da terra. Então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, também furtaram e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram a mim. Para introduzir, meus irmãos, eu gostaria de utilizar aqui, fazer principalmente algumas definições que vão nos ajudar a ter um rumo, ter uma ideia de todo o contexto, né? Apesar de já estar bem claro, está falando acerca do pecado de Acã, e a gente vai ver alguns termos, algumas coisas que deixam essa passagem tão singular. O livro de Josué, pelo que nós temos estudado, ouvido, ele tem um grande valor, uma grande carga espiritual.
Então, tem alguns temas, esse que a gente se depara no capítulo 7, em relação ao pecado de Acã, é um texto que nos alerta, além de nos enriquecer muito, com o que é a vontade de Deus, como nós devemos nos portar diante das coisas de Deus e quão sagradas e sérias são as coisas que nós fazemos para Deus. Às vezes a gente, por uma questão de rotina, pode cair num certo desleixo algumas vezes, e a gente, né, o quão importante é a gente estar sempre diante de Deus com reverência, em santidade, e estar convicto de tudo aquilo que nós formos fazer ao nosso Deus, tem que ser sério, tem que ser muito bem feito, eh, muito bem executado para adoração ao nosso Deus, né. A primeira palavra que já aparece de começo, no versículo 1 do capítulo 7, é a palavra prevaricaram, né, a prevaricação. Prevaricação aqui no texto bíblico da origem hebraica, a palavra hebraica para esse termo é maal, que significa traição ou infidelidade. Ele faz também muita referência à própria traição, inclusive a conjugal, né, e a gente vai, no desenrolar desse texto, vai perceber que é muito isso o que Acã faz, aquilo que aconteceu no seu coração, uma traição, né. Existe também, né, de acordo com, apesar de eu não ser um advogado, um jurista, existe uma lei no Brasil, em vários outros países, que é a lei do crime de prevaricação, né. Prevaricação, de acordo com a definição legal, é um é você retardar, deixar de praticar ou praticar indevidamente alguma função pública, né, você fazer algo em benefício próprio. Aí eu estava vendo aqui esse retardar, e a gente trazendo para o nosso contexto, eu estava pensando numa pregação que eu ouvi, onde se dizia que obedecer a Deus não é só fazer o que Deus, mas é fazer o que Deus manda na hora que Ele manda. Então, muito mais do que você, fazer a vontade de Deus, para você não prevaricar, é você fazer a vontade de Deus no momento em que Deus manda. Então, muitas vezes Deus manda você ir fazer algo, Deus manda você orar, Deus manda você cantar, fazer algo, de acordo com o seu chamado, ou às vezes algo que até é surpreendente, algo inédito, mas a gente fica com muita dúvida no coração muitas vezes, mas nós que temos o Santo Espírito de Deus em nossas vidas, e esse Espírito, o Espírito Santo comunica com o nosso espírito as verdades acerca de Deus. As verdades, ouvir a voz de Deus, aquele todo que tem o Espírito Santo é sensível à voz de Deus. Então, quando Deus mandar você fazer algo, não faça como Acã, não tenha o crime de prevaricação ou pecado de prevaricação, mas faça o que Deus mandar você fazer no momento em que Ele mandar, porque toda dúvida ou nenhuma dúvida procede de Deus. Nenhuma dúvida procede de Deus. O crente que está firme em Jesus Cristo tem como âncora da sua alma a sua fé em Jesus. Então, quando você ouvir a voz de Deus, faça a vontade dele no momento em que ele te mandar. É, a gente também conhece muito, legalmente, a questão de prevaricação, no sentido de utilizar algo público, né, no sentido criminal da palavra, utilizar algo público para benefício próprio. Também é algo muito sério que a gente vê aqui, que não adianta também nós utilizarmos das coisas de Deus para benefício próprio. O benefício próprio que vem de Deus já é a sua própria graça, já é a própria salvação que tem em Cristo Jesus, mas com isso eu estava pensando que Deus não nos dá dons benefício próprio, né, muito pelo contrário. A gente nos dá benefício próprio, mas não é o objetivo final em si. Deus, com sua infinita graça, nos abençoa, né, nos traz esse benefício, mas não que nós mesmos utilizaremos de livre iniciativa as coisas que Deus nos dá para o nosso bem.
mas tudo aquilo que Deus nos dá é para benefício da igreja como um todo. Por isso que a gente vai ver aqui, estudar ao longo do tempo, o caráter público, o caráter comunitário dessa ação de Acã, que todo o povo de Israel perdeu a batalha, os 3.000 homens que subiram perderam a batalha por causa desse pecado, desse único homem, o pecado de prevaricação. E Deus já começa falando, né? O Israel pecou, o povo pecou, por isso que teve essa batalha perdida. E outra palavra que nós vemos é o anátema, né? Anátema vem do hebraico herem, que significa coisa consagrada. E essa palavra nos traz um significado muito bacana, porque assim, aos olhos de Deus, aquilo que é anátema, aquilo que é consagrado a Deus. Então, aquilo que é dado a Deus é anátema. A palavra anátema, ela tem tanto significado de consagrado, como mesmo objeto amaldiçoado, né? Ou seja, quando nós tomamos posse, quando nós seres humanos tomamos posse daquilo que é de Deus, isso é considerado maldito para nós, porque é consagrado apenas ao Senhor. Então, quando isso mostra também para nós um Deus zeloso, né? A gente vê aqueles que tentam mexer na igreja de Deus, que para Deus é a sua consagrada, a igreja, para todos os homens que vão contra ele, eles são considerados malditos, estão tocando em coisas que são consagradas a Deus. Por isso que, como eu falei no começo, a gente entende nesse texto a seriedade, um Deus zeloso pelas suas coisas, um Deus zeloso pela forma de sua adoração, pela forma do que o povo vai se comportar. Então, tudo aquilo que nós estamos fazendo na igreja, tudo aquilo que nós estamos nos comprometendo a dar para o nosso Deus, tem que ser para Deus a coisa consagrada, uma coisa separada, algo santo, que isso com certeza é aprazível aos olhos de Deus. E eu gostaria de ler com vocês em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 14 ao 23, porque também o ao contrário, ele também é errado. Não adianta a gente entregar as coisas para Deus que Deus não pediu. Não adianta a gente pegar algo que Deus e apresentar diante de Deus, assim como fez Saul em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 14 ao 23, diz assim: Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este em meus ouvidos, e o mugido das vacas que ouço? E disse Saul: De Ameleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declarei o que o Senhor me dissera esta noite. E ele disse-lhe: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça da tribo de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor este caminho e disse: Vai, e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Né? Que a ordem do Senhor era muito clara, que era para destruir o povo todo. Versículo 19. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes voastes aos despojos e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Ameleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça às suas palavras do Senhor? A palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria,
e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. É, olha só a gravidade, não só de tomar aquilo que é do Senhor, mas de querer dar ao Senhor aquilo que ele não pediu. Aqui também faz nos lembrar muito do fogo estranho que Ofni e Finéias queriam oferecer diante de Deus perante o seu sacrifício. E, meus irmãos, isso nos traz um peso de responsabilidade muito grande, porque o pior não é o pecador que se declara totalmente pecador, mas é aquele que quer trazer Deus para o seu pecado, trazer Deus para as suas práticas erradas. Deus não pediu nada a Saul, muito pelo contrário, Deus falou: extermina todos. Eu não quero nada que venha de Ameleque. E Saul vem, traz suas vacas, traz suas ovelhas, traz o próprio rei de Ameleque, dos Amalequitas, e quer dizer que isso é para o Senhor. Então, coisa sagrada é para Deus, coisa santa é para Deus aquilo que ele pediu, e aquilo que ele não pediu, coisa maldita é para o Senhor. Então, a lição que essa parte nos traz é o que? Aquilo que é de Deus, dê a Deus. Aquilo que não é de Deus, não use, e também não queira apresentar a Deus aquilo que não lhe agrada. E isso é algo muito sério, né? Saul tinha tanto um excesso de autoestima, Saul achava que ele era tão bom perante Deus que qualquer coisa que ele trouxesse ao Senhor seria bem aceito, mas o Senhor não aceita aquilo que ele não pediu, tá? E voltando aqui ao nosso texto de Josué capítulo 7, né? Entendemos já o que foi a prevaricação e o que é o anátema do Senhor. Eu gostaria também de fazer uma observação aqui que nos salta aos olhos, né? No versículo 3, os espias que voltaram de Ai disseram: Ó, não precisa mandar todo o povo, manda só uns 3.000, que já é suficiente, né? O povo lá ou não é de guerra, ou era um povo muito pequeno, 3.000 é o suficiente, nem precisa cansar todo o povo. Mas, meus irmãos, o povo podia ser um homem, e você podia ter 1.000. Quando a gente está na direção de Deus, qualquer atitude que nós vamos tomar tem que vir do nosso Deus. A gente pode perder a guerra contra 1 ou contra 1.000, não, o número para Deus nunca importou. O que importa para Deus sempre é a nossa obediência. A gente tem um caso antônimo se a gente for pensar em Gideão. Gideão tenta levar várias pessoas, vários homens dispostos a guerrear, e Deus fala: olha, eu não quero tudo isso, porque o povo vai dizer que foi pela sua própria glória. Não, vai, faz os testes, né? A gente vê os testes que Gideão fez e só sobraram 300. Só aos nossos olhos, mas aqueles 300 foram suficientes para ganhar aquela batalha. Então pode ser muitos inimigos, podem ser muitos os inimigos, pode ser um, mas se o Senhor Deus não estiver na nossa frente, as nossas chances de perder são completas, né? São praticamente a nossa chance de ganhar é nula. Então o nosso inimigo pode ser muito grande, os nossos desafios podem ser muito grandes, a nossa luta pode ser muito grande, a prova pode ser muito grande, mas nosso Deus é maior ainda, glória a Deus. Então tudo aquilo que a gente for fazer, quando nós está na frente, tudo tende a dar certo. Eu tenho certeza, e uma palavra que eu guardo no meu coração, que muitas lágrimas seriam poupadas se antes de uma decisão nós fizéssemos uma oração. Quando nós colocamos o Senhor nosso Deus em nossa frente, com certeza a vitória é certa. E você vê, né, na continuidade, Deus manda, o Josué manda o povo, vai o povo sobre os 3.000 homens, e o povo perde. Poxa, mas não eram poucos os inimigos, o povo perde, e o povo de Israel, o texto diz que os seus corações se derreteram como água, né? A contrição do povo foi tão grande que e Josué não acreditou, falou: Senhor, né? Como o Senhor nos tirou da terra do Egito para perder? Imagina, eu fico imaginando a mente de Josué, fala: poxa, se a gente perdeu
para um exército pequeno, para uma cidade pequena, o que dirá quando nós temos grandes lutas, né? Aí no versículo 11 e 12, né, o Senhor Deus dá a resposta para Josué. Diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Versículo 12. Porque os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos teus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, a não ser que rasgardes o anátema do meio de vós. Então, aí entra todo o cerne, né? Entra todo o conteúdo dessa lição que nós estamos vendo aqui em Josué capítulo 7. Deus, ele não age, ele não dá vitória enquanto há pecado no meio do povo. Deus, ele não dá vitória ao povo enquanto tem coisas escondidas em nosso meio. Muitas vezes nós pedimos a Deus uma resposta positiva para alguma coisa, e isso no conceito de igreja, isso no conceito coletivo. Às vezes a igreja até ora, às vezes a igreja até busca, mas tem pecado no meio. E Deus diz aqui claramente: Eu não serei convosco até que tires do meio de vós o anátema, aquilo que está se tornando maldito no meio de vós. Então Deus não age, Deus não opera, Deus não fala de uma forma em que nós podemos nos alegrar quando há pecado em nosso meio, quando há pecado em nosso coração. Muitas vezes nós sentimos Deus distante, mas a única coisa que distancia Deus dos homens é o pecado. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, quando nós perdemos a sensibilidade de ouvirmos os direcionamentos que Ele tem para nós, a vontade dele em nossa vida, é porque eu acho que é hora de nós olharmos, assim como nós recomendamos em 1 Coríntios, quando nós fazemos a leitura da ceia: Analise-se, pois, o homem a si mesmo, porque se Deus não fala conosco, eu acredito que é o momento de nós fazermos uma revisão do nosso culto, de como nós estamos adorando, de como estamos nos portando diante da sociedade. Deus chamou a igreja com um caráter imperativo de ser a luz do mundo, o sal da terra, e nós muitas vezes nos tornamos opacos e insípidos. Mas Deus nos quer dar uma chacoalhada. Nós estamos vendo esse momento aí, mundo, onde o mundo todo está sendo chacoalhado, e nesse momento Deus quer uma igreja de pé, Deus quer uma igreja forte, Deus quer uma igreja valente para anunciar a sua palavra e permanecer de pé diante dos inimigos. Deus não nos chamou para estarmos com pecado dentro do meio do nosso arraial. Eu queria também é, ao grupo de jovens especificamente, né, que é o grupo ao qual é objeto dessa lição. A gente pode cantar muito bem, a gente pode se reunir, fazer confraternizações, mas se há pecado no nosso meio, Deus não se agrada. E não é porque eu estou buscando uma vida de santidade e eu vejo as pessoas ao meu lado que não estão, que eu vou ficar satisfeito. Apesar da salvação ter um caráter individual, Deus nos chamou para, junto com os nossos irmãos, herdarmos o céu. Por isso a importância da igreja, por isso a importância da coletividade. Aí Deus não nos chamou para ser egoísta, né? Muito pelo contrário. Se nós virmos alguém vacilante, se nós virmos alguém errante, não devemos apontar o dedo, mas estender a mão, denunciar o pecado, que é o papel da igreja, e nos colocarmos de pé diante da presença do nosso Deus. E aqui, ó, no versículo 13, há um chamado para os líderes, né? Há um chamado para os líderes aqui, aos líderes jovens, ao qual eu faço parte também, e, e pesa para a gente essa palavra. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: anátema há do meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos até que tireis do anátema do meio de vós.
Então, nós, líderes, devemos dar o exemplo a todos os jovens, a toda a comunidade, a todos aqueles que nos assistem e veem Deus em nossa vida, de chamarmos o povo à santificação, chamarmos o povo à consagração e viver uma vida separada para Deus. Eu tenho certeza, isso Deus vai requerer de todos nós. Então, você vê Josué aqui se prostrando perante o Senhor, literalmente dando a cara a tapa, para que o povo, através da busca a Deus em santificação, fosse revelado aquilo que em oculto estava prejudicando a todo Israel, né? Então, o papel do líder é, quando vê algo errado diante do povo, diante do grupo, é levantar-se e denunciar o pecado e falar da palavra de Deus até que Deus restaure o nosso coração, que foi o que a gente leu no texto bíblico. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, né? Tem que ter a condição de arrependimento. Então Deus ouviria do céu e vai sarar a nossa terra, que é o nosso coração, até no sentido literal, nossa terra, o nosso país, o nosso bairro, através da nossa busca para com Deus, né? E o povo adora Deus, busca Deus, para que Deus revelasse a vontade dele, mostrasse onde estava o erro, e você vê desde o versículo 14, através dos sorteios das tribos, até que chegam a Acã, né? E eu gostaria de ler com vocês aqui a partir do versículo 18 até o versículo 21 de Josué capítulo 7, que diz assim: E fazendo chegar à sua casa, por homem, foi tomado Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disseram Josué a Acã: Filho, me dá, peço-te, glória ao Senhor. Filho meu, dá-me, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele e declara-me agora o que fizestes, não mo ocultes. E respondeu Acã Josué: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. É, é algo que é algo muito forte mesmo. Essa passagem, Acã confessou o seu pecado, confessou aquilo que ele fez, né? Porque Deus tinha dito ao povo que não era para tomar nada que fosse separado ao Senhor, e Acã troca a vitória de Deus, troca a vontade de Deus em sua vida por uma capa, 200 ciclos e uma cunha de ouro, né, que teria grandes significados para a gente, mas eu não quero me ater a esses objetos. Eu queria me ater com vocês o que ele fez com isso. E o que ele fez com isso foi esconder debaixo da sua própria tenda. E isso caracteriza aquele pecado secreto, o pecado oculto, que a gente esconde. E sobre os pecados secretos, os pecados ocultos, aquilo que nós podemos ter de certeza é que eles serão revelados. Não há nada nos pecados secretos, não há nada nos pecados ocultos diante dos homens que não seja revelado, que não seja público e notório diante de Deus, ao qual os seus olhos passeiam por toda a terra e veem o íntimo do coração do homem. E até em Salmos, eu gostaria de ler com vocês, Salmo 139, Salmo 139, versículos 7 a 12. Por onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face?
Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizerem no Seol, o inferno, lá embaixo da terra, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas profundidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me esconde de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti as mesmas coisas. Então, quando nós achamos que há algo em secreto, que há algo em oculto, que há algo debaixo da nossa tenda, para os olhos de Deus, para os olhos do nosso Deus, que arde como chama de fogo e que passeia e sabe sobre toda a terra, é como se tudo aquilo que nós praticarmos no escuro do nosso quarto, no fechar do nosso escritório, na noite, na mais densa treva, isso, Deus está tão claro como a luz que a gente vê do sol ao meio-dia. Então, quando nós tomamos daquilo que não é para nós tomarmos, quando nós fazermos aquilo que não é para nós fazermos, e nós achamos que isso está oculto, lembre-se e saiba que para Deus você está fazendo sempre diante da face do Altíssimo. É como se Deus estivesse diante sempre diante de você, olhando para os seus olhos, e você querendo se esconder no escuro, ou no quarto, ou em qualquer lugar que seja, cometendo as coisas que não são lícitas perante Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, que Deus está vendo tudo. Deus está vendo até aquilo mesmo em que você está pensando em sua mente, e até aquilo que os homens desconfiam ou aquilo que eles nem mesmo imaginam. Deus é um Deus poderoso a sondar os nossos corações e saber intrinsecamente qual que é o objetivo das nossas intenções, né? E esse pecado, que é, como eu já falei, aquilo que nos afasta de Deus, ele não pode ser para nós um pecado apenas quando é notório. O parâmetro de pecado não pode ser a notoriedade, aquilo que os homens vão ver. Porque para Cã estava tudo tranquilo, estava tudo certo. Roubou, né, assim como o próprio Deus denuncia, roubaram do anátema. Acã roubou e escondeu debaixo da tenda, além de estar dentro da sua própria tenda particular, estava debaixo da terra. Mas isso não pode ser parâmetro. A notoriedade do pecado não pode ser só diante dos homens, mas Deus que tudo vê, ele tem todo o parâmetro, tem toda a perspectiva. Antes nós dessemos valor somente àquilo que Deus vê, porque nós achamos que quando escondemos os nossos pecados debaixo da terra, ali, com certeza, a vista dos homens já está resolvida, mas e diante de Deus, né? Spurgeon disse algo que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que me chocou e trouxe, assim, um impacto e nos chama bastante atenção quando ele diz acerca dos nossos pecados, que se nós enterrarmos os nossos pecados debaixo de todas as montanhas da terra, toda a terra clamaria e gritaria todos os nossos pecados, assim como Deus mesmo anunciou a Caim quando ele matou o seu irmão Abel, ele disse: "O sangue de Abel está clamando por toda a terra." E ainda que você pecasse no extremo do mar, onde só há água por todos os lados, mesmo assim, 1000 sussurrantes declarariam e gritariam o seu pecado diante de Deus. Então não há como fugir da face do Altíssimo, não há como esconder aquilo que nós fizermos diante de Deus. Isso que Acã fez, além de inútil, constitui-se perante Deus uma afronta. E também, ainda, ainda nessa linha, eu gostaria de ler com vocês, para a gente entender a seriedade disso, Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 20, a partir do versículo 14 até o versículo 30, eu vou pular aqui alguns versículos,
para não me estender muito, mas é uma parábola toda conhecida de todos vocês, eu acredito, que diz assim: porque isto também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, outro 2 e a outro um, cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo partido o que recebera 5 talentos, negociou e ganhou outros 5. Da mesma forma, o que recebeu 2 talentos, negociou e ganhou outros 2. Mas o que recebera um, foi e cavou na terra. Olha só que semelhança. Ele escondeu o talento, escondeu o bem que o seu senhor lhe tinha confiado. Escondeu debaixo da terra. Mas chegou o dia do ajuste de conta. Esse dia em que nós clamamos Maranata, ora vem Senhor Jesus, onde todo trigo será separado de todo joio, onde as ovelhas serão separadas dos lobos, e nós continuamos clamando Maranata, ora vem Senhor Jesus para fazer a separação que vai chegar o dia do acerto de contas. E aproximou o que recebeu 5. Ele falou: Eu trabalhei, ganhei mais 5. E o seu senhor fala: Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Assim mesmo também foi para o que ganhou 2 talentos. E o senhor também lhe diz: Servo bom e fiel. Você vê que não foi servo frutífero ou servo multiplicador, mas servo bom e fiel. Aqui o senhor ele caracteriza as qualidades não da multiplicação, mas pela própria bondade, pela fidelidade dos servos dele, né? E aí chegou a este terceiro, ao qual recebera 1 talento, e indifere a quantidade que ele recebeu, né? Mas ele recebeu o talento e ele só recebeu porque era servo, tá? Aqui o critério é para aqueles que estão servindo a esse Senhor diante da sua presença, né? Por isso que nós temos que ser criteriosos quando nós estivermos executando algo para Deus, tá? No versículo 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Né? Ele devolveu esse talento, mas aí tem um grande problema e o Senhor vai falar disso aqui. Respondendo, servo mau e negligente, sabe, que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros. Quando eu viesse, certamente receberia o que é meu com juros. Então, aquilo que o servo está entregando ao seu senhor, ele está desvalorizado. Se era 1 talento, quando o senhor volta, não volta mais. Né? Aconteceu a o que a gente chama aqui de inflação, né, que a gente conhece muito bem. Teve a inflação, o dinheiro, a moeda perdeu o valor. Então, quando nós recebemos algo da parte de Deus, e aqui a gente costuma muito falar dos dons, das nossas tarefas eclesiásticas, ou daquilo mesmo que recebemos de Deus, como os talentos, como o cantar, como o falar, como o ensinar, o pregar, o servir, o limpar a igreja, o evangelizar, o ofertar, o dizimar, tudo isso que nós recebemos e que nós temos que dar ao nosso Deus como oferta, como sacrifício ao Senhor, e nós escondemos debaixo da terra, nós estamos desvalorizando a obra de Deus, nós estamos desvalorizando a vontade de Deus sobre as nossas vidas, estamos desvalorizando a confiança que Deus colocou. E assim mesmo, eu queria fazer tudo que foi do que Acã fez aqui. Ele pegou aquilo que era de Deus e enterrou, e fez constituiu-se para si pecado, porque roubou de Deus e escondeu perante a face dos homens, né? E isso também chama atenção, porque assim, Acã era um israelita e esse homem era um servo.
Aqui nós não estamos falando de pessoas desviadas, nós não estamos falando de gentio, nós não estamos falando de infiéis, nós estamos falando de pessoas que estavam diante da face do Senhor. Mas aí a gente gostaria até de fazer um link, né, ligar com até aquilo que a gente viu da igreja de Laodiceia, né? Que o problema para Deus não é aquela pessoa fria, porque a pessoa fria pode se arrepender e aquecer-se, ser santo, mas o problema é quando nós estamos na igreja e nós somos como mornos, tratamos tudo como uma forma de linearidade. Achamos que as coisas de Deus são coisas normais. E a pior coisa diante da face do nosso Deus é tratarmos as coisas santas como as coisas normais, tratarmos as coisas sagradas como coisas comuns. Isso para Deus, a gente vê repleto de exemplos em toda a Bíblia, que essa é uma das maiores ofensas, quando nós transgredirmos aquilo que é de Deus e tomamos para nós ou tratamos sem a devida diligência. Então, o pecado de Acã constituiu para ele e sua família e resultou a ele e sua família uma morte bem triste, uma morte por apedrejamento, e seu corpo foi queimado para extirpar esse pecado diante da face do Senhor. Então, meus irmãos, que nós nesse dia passamos em revistas a nossa vida, aquilo que nós temos feito diante do Senhor e aqueles pecados ocultos, aqueles pecados secretos, porque uma coisa é o pecador, uma coisa é aquela pessoa que vive no mundo e declara o seu pecado de dia e de noite. Outra coisa são os servos de Deus, somos nós, os servos de Deus, que estamos vivendo dentro da casa de Deus e querendo achar que podemos esconder algo diante da face do Senhor. Tome muito cuidado. Seja diligente, faça uma revista através com a ajuda do Espírito Santo para resgatar aquilo que é de Deus e você entregar a Deus aquilo que é dele, porque ele mesmo diz que a sua glória, aquilo que é dele, ele não divide com ninguém. Até o seu filho ele deu, mas a glória ele não divide com ninguém. Então sejamos todos diligentes e a história de Acã, a história do pecado de Acã, nos de alerta, serve-nos e sempre vai servir para nós lembrarmos que o nosso Deus é um Deus zeloso. Deus deu vitória a partir do momento que o pecado foi tirado do povo, foi tirado da face do povo, a partir do momento que Josué se levantou e exterminou esse pecado diante do povo, Deus vem, dá uma nova estratégia ao povo, fala, não vai ser 3.000 que vai subir, sobe com todo o povo, subiu 30.000 homens, e eles conquistaram a terra de Ai, e Josué, junto com o povo, oferece um culto a Deus em ação de graças, e é um culto de restauração, a restauração da presença de Deus para o povo israelita. Então, meus irmãos, que nós possamos aprender, que nós possamos entender que diante da face de Deus as coisas são sérias, e aquilo que é em oculto será um dia revelado, e que naquele grande dia nós possamos ouvir vinde benditos de meu Pai, porque a essas pessoas com certeza os seus pecados ocultos já foram perdoados porque foram confessados, e tudo aquilo mesmo que nós pecamos e nós não sabemos que pecamos, como o próprio salmista Davi diz, aqueles pecados que ele nem sabia que cometia, e também pedia perdão ao Senhor. Então, nesse dia, nessa oportunidade, vamos clamar ao Senhor, porque a oportunidade ainda está aberta, a porta do céu é estreita, mas ela ainda está aberta. Então, queria finalizar dizendo, assim como nós abrimos, que se o povo de Deus, que se chama pelo seu nome, clamar e orar e buscar a face de Deus, então ele perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. E que nós um dia possamos, através dessa limpeza espiritual, clamarmos o nome de Jesus e depois de sua vitória, nós cantarmos eternamente com ele nas nuvens, nas alturas, na Nova Jerusalém, que foi para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados
para ser mais do que vitoriosos, mas o pecado não pode estar no meio do povo de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu agradeço mais uma vez a atenção e que o Espírito Santo, que é o nosso condutor, que é o nosso amigo, acuse e grite dentro de você aquilo que você tem feito que não está agradando ao Senhor. E se você tem vivido uma vida de santidade que agrade o Senhor, busque a cada dia se santificar mais, porque o inimigo está ao nosso derredor, querendo uma oportunidade para nos tragar. Mas graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço e a paz do Senhor Jesus.